Saudações e salve Maria! Está no ar no seu smartphone, tablet ou computador o Mensageiro Cast, o podcast da Pascom, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória em Fortaleza, Ceará. Após um período de suspense e muita especulação, eis que no início de fevereiro deste ano a comunidade da Paróquia da Glória conheceu seu novo vigário paroquial, o Padre Luiz de Gonzaga Furtado Neto. Ele, que não é assim muito fã de dar entrevistas, aceitou o nosso convite e contou um pouquinho da sua história. Eu sou Patrícia Guabiraba, mas quem abraçou a missão de entrevistar o vigário foi o nosso repórter Danilo Ramalho. Lembrando que você pode baixar o nosso conteúdo e escutar onde e quando quiser. Em casa, no intervalo do trabalho, varrendo, passando roupa, no trânsito, na academia, além de poder compartilhar com seus amigos e familiares. Estamos aqui para a maior glória de Deus. E agora eu passo a palavra para o nosso repórter, Danilo Ramalho. Olá, Patrícia. Já é um prazer fazer o nosso Mensageiro Cast, esta edição com o Padre Luiz Furtado. Antes, o senhor veio de onde? Estava sem paróquia. Estava igual como eu estava agora. Na paróquia Se Me Chamam. Quando o padre não tem paróquia, ele fica onde? Em casa. É mesmo? É. O direito canônico diz que nenhum clérigo fique sem função. Mas acontece que aqui e acolá, né, escapa a estrutura das dioceses. O arcebispo tinha dito que não tinha nenhum lugar assim para me colocar, então fiquei sem. Tinha, mas um lugar que era difícil para mim, que eu tenho a minha mãe já idosa, tenho que ficar sempre em casa, né? E agora o senhor está aqui na paróquia da Glória. Padre, quem é Luiz Furtado Neto? O Padre Luiz Furtado Neto. Como o senhor se apresenta? Tranquilamente, uma pessoa que é da igreja, né? Então, sacerdote, portanto, é uma pessoa oficial da igreja no sentido da hierarquia, do serviço para o povo de Deus, né? Venho de família muito católica, muito praticante, de várias gerações passadas, né? Qual é a origem da família do senhor? A família do lado do meu pai é família Arruda, Furtado, mas também somos Bezerra de Menezes, somos também família Vasconcelos, aquela árvore genealógica que tem aquelas ramificações. Mas cearense? Cearense, sim. O senhor tem um perfil que foge um pouco do padrão do cearense. Talvez porque eu sou Aragão e os Aragones lá da parte da minha mãe somos Aragão, Araújo, Carvalho. Então, até outro dia estive lá, o ano atrasado, estive no Ipu, revendo lá as raízes da família. E tinha lá, eu fui visitar o túmulo dos meus bisavós, né, que estão lá, o coronel José Liberato de Carvalho, olha aí, o Carvalho, tá vendo? Perfeito, muito bom. Qual é o santo de devoção, ou os santos de devoção do Padre Luiz Gonzaga? Nenhum. Não tem um santo particular, são todos. Bateu o dia daquele santo. Alguma curiosidade sobre o senhor? Gosto de fotografia. Perfeito. Gosto muito de fotografia. Já fiz muita fotografia desde de adolescente, né? Mas de forma amadora ou estudou fotografia? Não, estudei em livros, assim, comprava um livro, lia. E a observação também, né? Porque a gente aprende muito na prática, né? Uma vez eu conversando com um fotógrafo, esses profissionais assim simples que fazem mais casamentos, batizantes, né? E ele disse que ele não sabia muita coisa, não. Ele sabia mais do que ele, até da parte técnica, né? De F1, de F2, F1.6, as aberturas, obturadores, velocidade de obturador, etc. E tal. Qual é o grande desafio de um sacerdote que chega numa paróquia pela primeira vez? Um grande desafio é ele saber se adaptar ao estilo daquela paróquia, porque cada paróquia tem um estilo, né? É mesmo, padre? Uma paróquia lá do interior, você não pode comparar com a paróquia daqui. Uma paróquia pequena, como eu estava ali na Cidade 2000, que não tinha nada assim estruturado, a gente teve que estruturar tudo, começar as pastorais, porque não tinha nada, né? Então é diferente. Aqui que quando você chega já tem toda uma estrutura montada. E essa estrutura, ela tem as coisas boas e as coisas ruins também. Por exemplo, coisas boas e ruins.
Não, isso é normal, não vou citar nada porque eu não tive assim a experiência ainda. A primeira pastoral que eu estou tendo experiência é com a Pascom, né? Com muita honra. Tá bem. Então é assim, muitas coisas. Às vezes as pessoas têm certos costumes que se adquiriu no longo do crescimento daquela pastoral e tal, e que às vezes não são muito positivos, né? Tem muita coisa, né? E tem as coisas boas e tem as que emperram um pouco. Agora, uma coisa que existe em quase toda a igreja, em toda a igreja, seja paróquias pequenas lá do interior, seja de cidade, as pessoas que às vezes se apossam daquele pedaço, né? Se apossam ou do padre, né? Chega uma cidade do interior, aí chega um padrezinho lá, tem 2, 3, 4, uma senhora, outro, um casal e tudo, e vem e querem se apossar do padre, para ter o padre na mão, né? Ou uma pastoral que quer puxar o padre para um lado e ser a pastoral principal da paróquia. Então são essas coisas que na verdade não pode existir, né? Mas o ser humano é assim, eles querem ser os protagonistas principais da ação, aí tem essa tendência, né? Cabe educá-los, não é, padre? Educá-los e o padre saber se resguardar, né? Não deixar se prender por qualquer coisa, simpatias, etc. Uma pergunta que eu vinha fazendo no caminho para cá, antes da nossa entrevista, com a minha esposa e com o meu filho, perguntando, mas o que faz exatamente um vigário paroquial? Eu não sabia, continuo não sabendo, ou muito pouco. Eu queria que o senhor explicasse, provavelmente muita gente não sabe, qual é a diferença entre, por exemplo, o senhor e o padre Chico. A diferença é jurídica, né? Porque na igreja, a igreja é muito bem estruturada desde muitos séculos, né? Então, existe o poder de ordem e o poder de jurisdição. O que significa? Poder de ordem, se ele foi ordenado sacerdote, eu fui também. Eu acho que eu fui bem antes dele até. Agora, o poder de jurisdição é o que você ganha. Eu dou sempre para o povo um exemplo assim, na justiça humana, né? Você faz um concurso para ser delegado, foi aprovado, está dentro dos quadros de delegado do governo do estado, mas enquanto você não for nomeado para uma delegacia, você não tem poder de delegado de prender ninguém, de fazer nenhuma diligência de coisa nenhuma. Entendeu? Perfeito. Assim é na igreja também. Aí o poder de ordem eu tenho. Agora não tenho o poder de jurisdição, isto é, cada paróquia tem que ter uma cabeça responsável, tem que ter uma pessoa última que é responsável por aquela paróquia. A igreja chama de pároco. Paróquia, pároco. Antigamente se chamava vigário. Por quê? Porque vigário é uma palavra do latim que significa estar no lugar de. Ele era vigário do bispo. Então o bispo não podia estar naquela paróquia, porque são muitas, ele nomeava um vigário dele ali para governar aquela paróquia, para assistir aquela paróquia, para conduzir aquele rebanho, não é? Então o vigário paroquial, ele é o auxiliar do pároco. Então o vigário, na verdade, o direito das os mesmos poderes jurídicos do pároco, né? Só que ele não tem aquela responsabilidade última final. Perfeito, ou seja, pode celebrar a missa, atender confissões, pode fazer os casamentos. Isso é o mais importante na questão da jurisdição, porque o casamento ele é um sacramento que não é realizado pelo padre, né? São os noivos que são os ministros. Então, o que é que acontece? O padre ele tem que ser um representante da igreja que assiste. E se o padre não tem essa representação da igreja, o casamento é nulo. Mesmo que as pessoas achem que estão desimpedidas, não tem nenhum impedimento, nada, entendeu? Então isso é uma coisa que só pode ser explicada ao longo da pastoral. Muito bem, padre. Já lançou muita luz, eu tenho certeza. A participação dos leigos. Diante de tantas pastorais, a Paróquia da Glória tem muitas pastorais. Como é, na visão do senhor, a importância, a participação dos leigos? Como deve ser a participação dos leigos na igreja?
Por muito tempo, a igreja foi muito clericalista. O clero é que era protagonista de tudo, não é? Embora aqui e acolá aparecesse o papel dos leigos, mas eram situações históricas diversas, a gente não cabe agora analisar isso. Mas, na verdade, o clero existe para os leigos, para a igreja. Qual é o grosso da igreja? A maioria do povo de uma igreja são os leigos. Então, o clero só tem razão de existir para eles, né? Então, é claro que o padre tem o seu papel e os leigos têm o seu papel, né? Então, quando um extrapola o papel do outro, aí erra-se, né? E cai em algum erro. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos e tinha passado lá um padre na comunidade portuguesa que foi muito desastrado economicamente, financeiramente falando, era um cara assim, meio complicado. Então o povo não queria ficar com o controle da conta da comunidade, chamava-se apostolado português, né? Queria ficar com a conta. O padre disse, não pode, tem que ser o responsável. Eu não era pároco, mas era como se fosse pároco só para os portugueses. Entendi. E toda aquela diocese, onde tivesse o português, eu era pároco para ele, né? Portanto, eu podia atender um português, fazer um enterro em outro lugar e tudo, mas porque eu era dos portugueses. Ele disse, não, aqui nos Estados Unidos, como tem as igrejas protestantes, e elas que controlam as comunidades dela, é o conselho. Então, o conselho na comunidade protestante, ele admite um pastor, ele demite o pastor, ele que controla o dinheiro, eles que pagam o pastor e tudo. E na igreja católica não pode haver isso, porque o padre que é o pastor, não é um conselho, né? Então, é diferente, as estruturas são diferentes. Por isso é que eles têm um liberalismo nesse ponto espiritual, mas também no ponto administrativo, né, que a Igreja Católica não admite, porque ela é muito hierarquizada, né? Ainda bem, né? Porque senão talvez esse caminho todo de 2000 anos... Exato. Porque já pensou, a briga pelo poder... Vai ser grande. Né? Para controlar as finanças da igreja, o rumo da igreja, o que é que nós vamos construir, o que não vamos... Né? O senhor gosta de ver, então, os paroquianos envolvidos, participando de pastorais, de movimentos da igreja? O senhor acha que é interessante isso para o crescimento espiritual? É muito interessante, muito interessante. Eu, por exemplo, quando eu estive em duas paróquias aqui, não vou citar os nomes, né? Mas na diocese, eu encontrei, por exemplo, a pastoral social, que recolhia, uma vez por mês, se fazia uma coleta de gêneros alimentícios. Aí depois havia uma repartição, né, uma distribuição para as famílias que estavam em dificuldades, né? Infelizmente, às vezes as coisas não continuam, né? Os que vêm depois da gente não acham aquilo importante e cortam, né? É uma pena, né? Porque está aí uma pastoral que tem um efeito, o efeito material pode ser até mínimo, né, diante da necessidade. Mas é uma presença que a gente mostra do amor da igreja, da preocupação com a vida do outro, né? Educa-se para a caridade. Para a caridade. Quem participa. Eu deixei aqui na Cidade 2000 esta pastoral, eu comecei aqui também, né? Comecei aqui e está indo. Mas depende muito do quem está à frente. Eu acho importante que todos os fiéis deviam estar em alguma pastoral, né? Agora, a grande pastoral da igreja, né, se a gente pode dizer assim, é ser um bom cristão. Se o sujeito já é um bom cristão, se ele é cumpridor dos seus deveres de cristão, se ele faz a sua oração, porque a igreja tem uma dimensão humana, terrena, mas ela tem a dimensão sobrenatural da graça, não é verdade? Então essa dimensão da graça é que todos têm que necessariamente participar. Até ontem no sermão eu dizia, Santa Gema Galgani ficou 20 anos numa cama e se santificou. Não fez uma pastoral de nada, né? Entendeu? Então é isso aí que a gente tem que levar em conta. Às vezes as pessoas não encontram o seu lugar próprio dentro da igreja, mas ela sendo um bom cristão, ela já está impulsionando a igreja de todas as maneiras, tanto espiritual como materialmente.
Por coincidência ou não, na sequência das minhas perguntas entraria exatamente essa que foi citada pelo senhor sobre o perfil de ser um bom cristão, um bom católico. Na sua opinião, qual é o perfil de um bom católico, tendo como pano de fundo esse mundo que nós vivemos, um mundo hedonista, não é? Então, eu gostaria que o senhor tentasse desenhar como é ser um bom católico em 2020 diante do mundo que nós vivemos. É uma coisa muito complexa, né? Porque se a gente pensar que o catolicismo, né, a Igreja Católica está praticamente em todos os países do mundo, né? Se você pegar um país assim, Afeganistão, tem Igreja Católica lá, né? Tem algum bispo lá, tem fiéis. A Coreia do Norte, tem cristãos católicos lá. 2 países perseguidores da Igreja. Perseguidores, pois é. Então a Coreia do Norte, eles estão debaixo, né, nem do... né, estão escondidos completamente. E sob risco de morrerem, né, de serem mortos. Então, como é que fica? Como é que é essa participação dos fiéis nessas situações, né? Então, como é que é ser um bom cristão aqui? É uma coisa, e ser um bom cristão, um católico lá na Coreia do Norte é outra coisa, né? Então, as circunstâncias, elas são muito importantes, né? E a igreja, como essa experiência milenar que ela tem, e também essa, como é que a gente diz, essa difusão, essa penetração universal, não é? Que é a igreja. O que quer dizer católica? Universal, não é? Então a igreja tem, eu costumo dizer para o pessoal, olha, a igreja tem santo mendigo e santo rico. Reis, né? Reis, rainhas, tem santos doutores, gênios e tem santos analfabetos. Tem santo casado e tem santo celibatário solteiro. Tem santo menino, tem santo velho, tem santo... Então, pronto, a resposta é essa. Se você encontra no seu estado de vida, você ama a Deus, faz a vontade de Deus, procura essa perfeição cristã, e aí você está sendo um verdadeiro católico. Em outras palavras, todos são chamados à santidade, segundo, inclusive, o Concílio Vaticano II. Exatamente. Então a gente tem, por exemplo, outro dia foi o dia dele, de 24 de janeiro, São Francisco de Sales, era um nobre, né? Depois entrou na vida clerical, se tornou bispo. Então um homem desse tratava com os outros assim da classe dele de uma maneira muito tranquila. Então a maneira dele a espiritualidade dele era diferente de uma espiritualidade de um Santo Inácio de Loyola, que era um militar, né? Que pelo gênio já era mandão mesmo e acabou. Exatamente. E assim, ou do São Francisco, que teve aquele desapego total e foi viver sem nada, né? É uma riqueza, não é, padre? A igreja católica, uma riqueza incrível. Aproveito então para perguntar ao senhor qual é a relação do padre Furtado com as redes sociais, as mídias, a internet, como o senhor lida com isso? Olha, eu sou muito relaxado. Na verdade, eu sou uma pessoa que gosta de olhar. Isso até fisicamente isso é importante. Por exemplo, se eu for para um estádio de um jogo, eu gosto de ficar lá no alto. Eu tenho uma visão muito mais ampla do que tem ali, eu vou virado justamente do campo para aquela situação perto. Isso aí eu me tomei consciência disso depois de um tempo. Então, na vida, no confronto, como eu digo, não é a palavra certa, não é confronto, nas relações com os acontecimentos, né, com as situações, com os grupos, eu sou um pouco assim, sabe? Eu sou aquele que fica de longe observando, para ver como é que está funcionando, para ver como é que são as coisas. Observação, sabe? De fotógrafo, né? O fotógrafo tem que ter a visão geral e depois escolher o ângulo que ele vai bater, né? Perfeito. Então eu sou mais assim, eu não porque há pessoas que a gente tem que respeitar cada um e não quer dizer que um esteja certo e outro esteja errado, né? É que vê uma coisa e acha que é aqui e entra de cabeça e pronto, e vai para ali, né? Nas redes sociais, por exemplo, não é? Nas redes sociais, por exemplo. E eu sou muito relaxado, isso é um defeito meu, eu fazer o meia-culpa aqui, né? E tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Daqui a pouco o senhor pode... Não, a minha esperança é o céu. Maravilha, padre. A gente já está chegando ao finalzinho da nossa entrevista.
E o senhor falou de campo de futebol, só torce para algum time? Gosta? Não, o último que eu torci me decepcionou, aí eu deixei de torcer. O senhor falou também de uma viagem aos Estados Unidos, o senhor estudou lá? Não, trabalhei. Na verdade, quando eu estava indo para lá, estava arranjando para ir, a cair as torres, foram... Né? Foi nessa época aí. Aí depois um pouco eu fui, teve até alguns dissabores em decorrência de toda aquela estrutura de entrar e sair do país que gerou aquele problema, né? Pois é, mas eu trabalhei nos Estados Unidos com a comunidade na diocese da Filadélfia, que é uma diocese muito famosa, né? E muito grande. O arcebispo de lá geralmente é escolhido cardeal, mas não obrigatoriamente. O último que saiu não foi cardeal. E eu trabalhava com duas comunidades, porque eles não conseguiram se unir, porque é por causa da cultura, o jeito de celebrar as coisas, que eram os portugueses e os brasileiros. Então os portugueses tinha 2 clubes portugueses lá, socialmente falando, né, que tinham festa, tinham seus contos, e uma associação católica portuguesa que era independente da paróquia, que era Irmandade de Nossa Senhora de Fátima. Então eu encontrei lá essas coisas, fui trabalhar com eles, dei o apoio a todos os lados e tudo. Os brasileiros, coitados, ainda muito desestruturados, muito sem, mas com uma força muito maior do que os portugueses, porque mais gente nova, né, mais famílias. Os portugueses já se diluindo no que eles chamam lá em inglês, lá, o melting pot, né? Que é o caldeirão que está se misturando, né? Na mistura do caldeirão americano, aí com o tempo deixam de falar o português, a língua e tal, e assim por diante. Mas vamos lá. Perfeito. Para a gente encerrar, de verdade, padre, eu agradeço o seu tempo, sua entrevista, sua gentileza, e o senhor deixe uma mensagem para toda a comunidade. Está ansiosa, aqueles que não conheceram o senhor ainda, mas com certeza a comunidade como um todo está ansiosa para conhecer o padre Luiz de Gonzaga Furtado Neto. Pronto, eu só digo uma frase: não sou tão bom quanto os meus amigos me apregoam que eu sou, mas também não sou tão ruim quanto os meus inimigos dizem de mim. Muito bem, numa única frase, Patrícia, então devolvo o nosso Mensageiro Cast, tendo a honra de ter sido o primeiro a entrevistar o padre aqui para a PASCOM, que aliás é a primeira pastoral que o padre revelou que está tendo contato ao chegar aqui na paróquia Nossa Senhora da Glória. Muito obrigado, padre Furtado, sucesso no seu caminhar aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Deus abençoe. E este foi o Mensageiro Cast, o podcast da PASCOM, a pastoral da comunicação da paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar. Se quiser mandar sugestões de assuntos a serem tratados aqui nos nossos podcasts, é só enviar um e-mail para pascom@paroquiagloria.org.br. Repetindo, pascom@paroquiagloria.org.br. Voltamos na próxima edição com um novo conteúdo produzido especialmente para você e sua família. Paz e bem e salve Nossa Senhora da Glória!